Fala galera, Álvaro Fernandes aqui do Estruturando Ideias e junto com a FreePass, você já conhece, né? Trouxemos mais dicas aí de inglês. Ah, mas calma, antes de mais nada, inscreva-se no canal porque isso ajuda muito. Compartilha com os amigos, ative as notificações que você não vai perder nenhuma dica de inglês, nem de viagem, nem de nada. Lembrando que todos os links estão aqui embaixo, beleza? Então, hoje vamos falar de quê? De alguns erros comuns que a gente comete no inglês, que às vezes acontece e tal, normal, confusões, acontece. Mas a gente vai desvendar algumas delas hoje. Com quem? Carol Damasceno, muito prazer, obrigado por voltar aqui no canal. Então, fala aí um pouquinho e vamos começar aí direto ao assunto. Ah, legal, legal. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu tô ficando craque nesse negócio, né? Daqui a pouco eu viro a blogueirinha do YouTube, a mais nova, ó. Né? Mas obrigado, Álvaro. E realmente, hoje nós vamos falar sobre os erros, alguns erros comuns, algumas palavras que realmente podem nos confundir. E elas podem tanto nos ajudar, quanto colocar a gente em maus lençóis. Boa, Carol. Já quero já a primeira dica, mas assim, eu já vou comentar logo, né? Porque eu acho que esse vídeo vai ser mais com a professora, com a especialista, do que comigo, né? Um aprendiz. Mas assim, o que acontece muito, o que acontecia, e eu descobri recentemente mesmo, uns 3 anos, é que eu pegava um verbo, aí você vai ter que me ajudar nisso aí. Eu pegava um verbo e falava sempre na mesma, tipo, eu não conjugava, sabe? Então, by era by pra tudo, passado, presente, futuro. E comer também, eat era passado, futuro. Aí até que um dia um irlandês mesmo falou que eu estava falando errado. Aí eu achei que ele não estava entendendo. Aí depois fui perguntar para um amigo em português. Aí ele me explicou, buy, boat e tal. Mas foi uma vergonha no começo. Eu não sei se isso é normal de acontecer. Eu sei que você vai falar de outras coisas, assim. Mas eu queria que você me ajudasse nessa daí, que deve ter muita gente que passa esses perrenguezinhos aí. Ah, lógico. Isso é extremamente comum e faz parte do processo. Quando a gente aprende uma língua nova, a gente tem que ir por partes. Então, eu vou aprender tudo que eu uso para falar coisas no presente. Então, eu vou, eu gosto, eu quero, eu como. Depois disso, depois que a gente já tá craque, tá legal, os verbos já estão memorizados, aí a gente pode passar para outra fase, que é o passado, por exemplo. E no passado, algumas estruturas, alguns verbos, eles mudam completamente. E aí já leva um tempo também, porque a gente precisa aprender esses verbos e memorizar. Então, isso é um processo extremamente normal, é parte do aprendizado e não adianta tentar correr com ele. Mas é isso mesmo, isso é extremamente comum. Tá vendo só? Então se você errou, fez igual eu, então isso é normal. Porque é o que eu sempre falo, né? Tem um aprendizado. As pessoas às vezes querem viajar, não sabem falar muito inglês, já quer voltar fluente. Calma, né, gente? Fluente ali, até a gente mesmo, no português a gente erra às vezes, por que não? Numa segunda língua a gente não pode cometer alguns erros, algumas gafes, então vamos com calma. Mas assim, para amenizar essas gafes e diminuir um pouco esse atrito com o idioma, Carol, nos ajude, me dá algumas dicas aí, salva a gente aí em algumas dicas que eu sei que você trouxe e preparou pra gente. Ah, sensacional. Então vamos lá, é exatamente isso. Para amenizar isso, pra gente ficar um pouquinho mais confiante, um pouquinho mais confortável, então eu trouxe aqui alguns errinhos que acontecem de palavras. Palavras que, se a gente procurar no dicionário, elas são exatamente iguais. Mas em que situação que eu vou usar? Por que tem duas se elas são iguais? Né? Então vamos começar com duas que sempre confundem bastante, que é o sky e o heaven. Se você for buscar no dicionário, as duas palavras estão como céu. Ok, tranquilo. Mas como que eu vou usar um? Quando que eu vou usar o outro? Eu posso colocar heaven em qualquer frase minha que vai dar tudo certo? Ou eu posso colocar sky em todas as frases que eu quiser falar céu e vai dar tudo certo? Não funciona bem assim. O sky é o céu que a gente vê, aquele azul bonito, onde o sol aparece, o sol brilha, ou quando fica tudo cinza quando vai chover. Esse é o sky, aquele que você vê. Agora, o heaven, para as pessoas que são mais religiosas, é o lugar que você vai após a sua morte, ok? Então ele tem o sentido de paraíso, o céu. E aí, eu posso colocar isso numa frase, por exemplo, falar, uau, essa praia parece um paraíso. Qual que eu vou usar? O sky ou o heaven? Eu vou usar o heaven aqui, porque eu estou fazendo uma comparação com algo que eu não consigo ver, que é, no caso, o heaven. Essas são as duas primeiras palavrinhas que a maioria das pessoas confundem, ok? Bom, a segunda palavrinha que dá uma super confusão é a palavra shopping e a palavra mall.
Aqui no Brasil, a gente adotou shopping como o estabelecimento, aquele que a gente vai, estaciona o nosso carro, entra lá, passeia, né? E a gente colocou isso, a gente adotou o shopping, a palavra shopping, como o nosso estabelecimento aqui. Mas, na verdade, a palavra shopping é um verbo. Ela é um verbo que significa fazer compras. Então, se você fala I am shopping, eu estou fazendo compras. E esse fazer compras pode ser em qualquer lugar, tanto no shopping quanto no supermercado, tá? Então, ele é o verbo fazer compras, ok? E então, se esse é o verbo fazer compras, como que eu vou dizer que eu quero ir no shopping em inglês? Aí é que tá. A gente vai usar que a gente vai para o mall. Então, eu posso colocar as duas na mesma frase. I'm going shopping at the mall. Ok? Então, eu vou fazer compras onde? At the mall. No shopping. Ok? Então, também são duas palavrinhas que a gente confunde bastante. Muito interessante. Então, shopping só no Brasil, hein? Se for nos Estados Unidos, outro lugar, é um verbo e aí você pode se prejudicar ao falar isso. Tô brincando. Eu queria exatamente falar sobre, né, que a gente sempre fala aqui, você como professora. Muitas vezes as pessoas, elas não querem falar com medo de errar. Mas eu acho que o erro é a gente vai até falar nisso, né, nos medos e tal, mas não é esse tema. Mas às vezes a parte do aprendizado, da aprendizagem, é você errar, né? Assim no português, assim em qualquer coisa que você faça na vida, quem joga futebol, basquete, esporte, você erra. Então não tem problema você cometer essas gafes, esses erros. O negócio é você pegar, igual essa dica, e não errar nas próximas vezes. Então acho que é mais ou menos assim que funciona o inglês, né? Você como professora, acho que pode falar isso. Não tem problema errar. O problema é repetir o erro, né? Várias vezes. É exatamente isso. Não tem o menor problema errar. Errar faz parte. É parte de erros e acertos e a gente vai chegar num ideal. Então, é parte, não tem por que ficar preocupado. Se você errou, fala, nossa, eu falei shopping ao invés de mall, ok, não tem problema. Na próxima você corrige, porque você já sabe qual é. Você apenas trocou e se confundiu na hora. Boa, tá vendo? Então vamos com calma, que eu acho que isso já vai ajudar aí você pensar com calma, tranquilo. Carol, tem mais alguma dica aí? Eu fiquei sabendo que tem, hein? Tô escutando aqui, ó. Sim. Tem mais uma dica também que é super legal e bastante gente acaba confundindo. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu estou bravo. Então essa palavrinha a gente usa como angry, né? De estar no sentido de irritado mesmo, estou bravo. Então eu vou usar angry. Essa é uma palavrinha que a gente confunde bastante. Angry ou brave? E agora? As duas palavrinhas são completamente diferentes. Essa é o que a gente chama de false friends, aquilo que a gente acha que é, mas não é, né? Então, se eu quero dizer que eu estou brava, que eu estou irritada, aconteceu alguma coisa e me deixou muito brava, eu estou angry. Agora, o Jon Snow, lá de Game of Thrones, ele era muito brave. Ele dava a cara a tapa, ele se enfiava em lutas e guerras, então ele tinha muita coragem. Angry é a sua situação, é como você está naquele momento. E brave é o quão corajoso você é para enfrentar qualquer dificuldade. Então tá vendo aí, ó, agora você já sabe mais essas expressões, mais essas palavras. E é engraçado, né, porque existem muitas palavras assim, o pessoal fala, mas o inglês é difícil e tal. Até acho um pouco. Mas assim, comparado com o português, que tem várias palavras, se a gente fosse falar dessas duas em português, a gente conseguiria aí palavras parecidas, umas 30 palavras parecidas, né? Então o inglês ainda acaba sendo mais tranquilo, né? Na parte de vocabulário e tal. Posso estar falando besteira? Tô falando besteira, Carol? Não tá não, é isso mesmo. Tô aqui, ó, assino embaixo. Show. Eu sempre pergunto se eu tô falando besteira, porque às vezes, né, pode discordar, porque aqui o canal a gente fala a verdade. Às vezes eu penso que eu tô falando certo e não tô, então a professora vai chegar e falar, não, tá errado. Mas que bom que não tava, ainda não cometi um erro nesse vídeo. Mas, então, Carol, acho que a gente se aproxima aí do fim, né? Eu tô escutando as vozes aqui, tipo Jô Soares, mas ainda não acabou. Queria saber se você tem mais alguma dica extra, senão a gente vai se aproximando aí para dicas de série, de filme, e se você tiver algum aplicativo, website para passar pra gente também, para agregar aí, né, nesse conteúdo
riquíssimo que você está disponibilizando aí. Ah, lógico. Como sempre, temos uma dica sim. E a dica de hoje é um outro website para os amantes de música. Se você gosta de ouvir música, se você gosta de ouvir rádios no seu tempo livre, ou até mesmo quando você está fazendo aquela sua corrida matinal, o website que eu tenho para te contar hoje é o Radio Garden. O Radio Garden é uma plataforma que pega todas as rádios do mundo. Então você pode simplesmente digitar lá, eu quero ouvir uma rádio do Canadá. Então você escreve lá, Canada, vai te dar uma lista de rádios que estão sintonizadas naquele momento. É só clicar naquela que mais te agrada. Pode ser rádio de notícias, pode ser rádio de música, isso é uma super dica, inclusive para você saber quais são as tendências. O que está rolando de música lá no Canadá? O que está rolando de música lá nos Estados Unidos? Ou então na África do Sul? Então, essa é uma dica super válida para os amantes de música. Muito bom, hein? Eu gosto muito de música. Sempre que eu vou para o exterior ou para algum outro lugar, óbvio, né? O exterior ou o Brasil, eu tento ver essa questão musical, né? E às vezes, por incrível que pareça, o Brasil tá na frente ultimamente, né? Vem muita gente pra cá, então fica na frente do cenário musical. Então é bem legal, você ir pra fora ainda tá tocando uma coisa, o Brasil ainda tá mais avançado. Então usa aí Radio Garden e assista todos os links aqui na descrição. E Carol, também queria uma dica de filme ou série, tem aí pra gente compartilhar? Já vou falar a minha logo, que é um filme um pouquinho de terror e tal, mas é um filme antigo. Mas eu assisti recentemente, achei a linguagem um pouco tranquila, amena. Eu não sei se é porque o filme é antigo. É O Iluminado, The Shining, que é um filme do Stanley Kubrick de 1980. Assim, é bem antigo, mas eu achei a linguagem legal, tranquila. Então se você gosta de um bom filme de terror, tá aí, The Shining, O Iluminado. E o seu, Carol? Bom, e se você gosta de filmes que envolvam ficção científica ou coisas extraterrestres, vai em MIB. Vai em MIB, é uma linguagem mais do passado, super tranquila, não é tão rápida, não é tão difícil assim. Mas, claro, exige um pouquinho de prática, um pouquinho de treino. Se você já assistiu, tá mais fácil ainda. Usa uns passos mais atrás que a gente já estudou de como aprimorar o seu inglês com séries e filmes e que você vai se sair super bem. Pô, eu gosto muito de MIB. Obrigado pelas dicas, Carol. Muito obrigado pelo papo. E óbvio, né? Se você gostou, não esqueça, compartilha aqui. Ativa as notificações para você não perder nada. Tem um link aqui também da Free Pass, se você quiser saber mais sobre. Siga no Instagram, que é muito engraçado, é muito interessante. E também, se quiser falar mais sobre inglês, tem tudo aqui. Então você já sabe. Queria agradecer, muito obrigado, Carol, professora da Free Pass. Se você quiser deixar um recado aí final, uma frase em inglês, qualquer coisa, uma mensagem de amor, eu sempre falo isso, né? Uma mensagem de amor, o que você quiser, e valeu mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigada, Álvaro, por me receber mais uma vez. E a minha mensagem para hoje é: take it easy, vai com calma, tudo vai se resolver. Tranquilo?